Isso contaminou todos os partidos e toda a classe política, essa mentalidade. Porque todos esses itens que estão aí e que são condenados pela igreja, não somente pela igreja católica, condenados por qualquer cristão. Qualquer cristão. Ou até qualquer pessoa de boa vontade. Né? Qualquer pessoa de boa vontade também. Né? Tudo isso daí está dentro de um projeto, né? Que são pontos que são colocados pela ONU, né? Esse pessoal globalista que quer o governo mundial, etc. e tal. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos vendo na prática o governo mundial já em ato. Ele não acontece, ele não está aí juridicamente, mas de fato o pessoal da ONU diz, e o pessoal aqui no Brasil bate continência e diz: sim senhor, vamos pôr em prática. Ah, mas o povo não quer, não tem problema, nós vamos pôr em prática. Sim senhor, é isso mesmo meu senhor, é isso mesmo, nós vamos obedecer. É isso que eles estão fazendo. Ou seja, de onde vêm essas ideias cavilosas? De onde é que vêm essas ideias de colocar, né, casamento homossexual, aborto e todo tipo de coisa que o povo brasileiro não quer? O povo não quer. O povo não quer. Mas os políticos mesmo assim. Por quê? Porque existe um lobby, um forte lobby internacional, e não é o pessoal, não é, o negócio aqui não é capitalistas. Não é? Ah, é o capitalismo mais uma vez. Não. Isso daí é o anticristianismo, entendeu? De gente que quer fazer um governo controlador mundial, e aí estão caminhando para isso. Vamos reunindo em blocos. Se você pega, por exemplo, também o perfil do senhor Obama, né? O Obama, ele é capaz de assinar isso daqui na hora. Se ele pudesse aplicar isso nos Estados Unidos, ele assinava na hora. Na hora. Para os Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma unanimidade. Os governantes, nossos governantes, e não é só do Brasil, é do mundo inteiro, eles estão numa sinfonia desastrosa, não é? Todos voltados para uma sociedade ditatorial e anticristã. Mas quando abrimos o plano para começar a estudá-lo, e evidentemente que é nosso dever estudá-lo de ponta a ponta, vamos encontrar coisas como essa na página 99. Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Se eu bem me lembro, que a configuração familiar é o artigo 226 da Constituição da República, que diz claramente que a entidade familiar é a união entre homem e mulher, entre mulher e homem, e não o que está aqui. E esse linguajar desconstrução da heteronormatividade, esse linguajar circunvolutivo, pernóstico, ininteligível para o cidadão comum, na verdade quer dizer tentativa de impor a destruição do direito de educar as crianças de acordo com sua identidade biológica. Menina como menina, menino como menino. Isso não querendo dizer desigualdade alguma, mas educação integral, educação igualitária, para que ambos convivam e tenham os mesmos direitos na sociedade brasileira. E depois, folheando várias páginas deste plano de direitos humanos, nós vamos encontrar aborto, 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 direito de aborto, aborto amplo, geral e restrito, política de aborto do governo brasileiro, sob a alegação de que a mulher tem direito ao seu próprio corpo. Então, senhoras e senhores, ele não é um plano de direitos humanos. Ele deve ser denunciado. Ele é exatamente o contrário do que se propõe. É mais do que uma intervenção do governo. É uma intervenção absolutamente antidemocrática e contra as liberdades fundamentais.